Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fragmentos, esse espaço que eu criei aqui na internet para falar um pouco de literatura. Eu me chamo Pedro Gonçalves, esse aqui já é o terceiro episódio, ó, a coisa tá indo. E lembrando sempre, antes da gente falar sobre o livro que a gente vai tratar hoje, vocês já estão vendo aí no título, mas me siga nas redes sociais, tem o Instagram, agora tem o Threads, que também faz parte do Instagram, uma coisa aí similar. E se inscreva no canal no YouTube, curta esse vídeo. É isso. Não, vai me ajudar muito assim, na divulgação desse trabalho. No vídeo de hoje a gente fala um pouquinho sobre Oliver Twist, do Charles Dickens. É um dos trabalhos mais conhecidos do Dickens. Ele é bastante famoso por suas histórias com heróis na fase adolescente, enfim, alguns romances de formação. Ele tem uma história muito vasta e esse livro aqui tem muitos assuntos importantes que a gente pode começar a discutir. Antes, vou falar um pouquinho sobre o aspecto do livro, dessa edição, que eu li o livro Oliver Twist, e a minha experiência, e depois a gente vai para os assuntos, tá? Primeiro, essa edição aqui é uma edição econômica da editora Unesp, faz parte de uma coleção chamada Clássicos da editora Unesp. Esse aqui é o 10º volume, o 10º livro que faz parte dessa coleção. Ela não tem o intuito de ser uma coleção crítica, por mais que o tamanho aqui do livro seja um grandinho, ele é bem leve, o material é econômico, a introdução é para deixar a gente ambientado acerca da história, principalmente da época em que se trata o livro, porque o Charles Dickens tinha muito essa vertente de fazer livros com temáticas muito contemporâneas e o foco principal é ter uma tradução boa. Esse livro aqui é traduzido pelo Renato Pelourenço e é diretamente do inglês, né? Porque, nossa, é uma língua relativamente simples de encontrar tradutores para verter do inglês diretamente para o português, certo? Minha experiência de leitura. Não é a primeira vez que eu tenho contato com Dickens. Eu tive o primeiro contato com ele numa novela curta chamada Conto Natal, que talvez seja uma das obras mais famosas dele. Gostei muito da época que eu li o Conto Natal. Eu já conhecia o cerne da história por outras coisas, né? Principalmente vídeos e alguns episódios de séries, mas foi muito interessante ver como é que essa tradição surgiu, né? Através da leitura do Conto de Natal. Então parti para Oliver Twist, que já é um mais volumoso. O Dickens é conhecido por fazer livros volumosos. Eu poderia citar aqui de cabeça Grandes Esperanças, o David Copperfield, tem As Aventuras do Sr. Pickwick, que também é bem volumoso. E é curioso perceber que faz parte de um estilo, um hábito de leitura completamente diferente do nosso. Então, assim, é curioso pensar nisso. A minha leitura não foi rápida. Eu li esse livro, apesar de ser uma temática simples, apesar de ser um livro bastante direto naquilo que ele quer propósito, né? Por mais que ele seja um livro voltado mais à aventura, eu preferi ler ele com calma, né? Com cautela, não atrapalhando as coisas, nem a análise do livro. Mas não me cansou. E uma coisa que eu achei interessante, houve um momento que eu fiquei, acho que 1, 2 semanas sem ler o livro, focando em outras coisas, outros trabalhos. E mesmo assim, quando eu peguei para voltar, tava tudo muito fresco na mente, né? Não é aquele livro que você lê e imediatamente as coisas somem. Até porque, como eu disse, o propósito do livro não é ser um livro difícil. É ser um livro simples, um livro que vai ser utilizado, por exemplo, nas aulas inglesas para estudo de literatura, por exemplo. Principalmente para crianças e adolescentes que estão formando seu hábito de leitura. Então, Dickens tem esse mérito de ser uma leitura simples, que crianças, adolescentes vão ler e vão gostar, e adultos que, se abertos a tudo que esse livro traz de possibilidades de interpretação, também vai ter muita coisa para discutir. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O livro, Oliver Twist, ele surge de uma maturidade que o Dickens já estava se formando. Se você procurar a biografia dele, você vai ver que ele não vem de uma família muito favorecida do cenário inglês, principalmente o cenário inglês que está sendo completamente transformado pela Revolução Industrial. Mas mesmo assim, ele consegue trabalhar, entre outras coisas, aprender a ler, e das suas leituras ele começa a ter essas histórias que vão torná-lo um escritor muito famoso em sua época. Se o Dickens hoje ele é visto como talvez um dos, se não acho que é um dos maiores escritores de língua inglesa, porque a gente poderia citar outros nomes muito mais assim, não vou dizer muito mais fundamentais,
mas tão fundamentais quanto ele. A gente poderia citar Shakespeare, poderia citar Beowulf, a história de Beowulf, né, como sendo desse cenário, mas ele é um dos grandes expoentes da literatura inglesa. Ele começa o seu trabalho muito, vou dizer assim, engessado por alguns patrocínios, e a partir do momento que ele começa a ganhar nome, que ele começa a ganhar corpo, ele também se vê no direito de ser mais ácido em sua crítica, e é basicamente isso que a gente vai falar, né? Oliver Twist é um livro que narra a história de um jovem órfão. A gente, desde o começo, percebe que ele vai sofrer muito na história. Até a citação aqui atrás, aqui da contracapa do livro, diz que a sorte não sorri ao pequeno Oliver. Ele, desde que a gente é apresentado na história, ele é um órfão bastante mirrado, fraco, pequeno, mas que tem dentro de si o aspecto da ingenuidade. Eu acho que isso pode ser, por exemplo, para um leitor que não é infanto-juvenil, pode ser que soe um pouco complicado de aceitar um personagem tão bom, tão sem profundidade no sentido de ter algum aspecto mal. Não só porque ele é uma criança, né? Existem crianças que, por motivos muito variados, também têm suas complexidades, mas não é o caso aqui. O caso aqui é apresentar um herói que a gente acaba sendo levado a torcer por ele justamente por ele ser muito bom, por ele ter um coração enorme, por ele não conseguir guardar a maldade das pessoas, por ele sempre estar disposto a perdoar ao invés de agredir de volta. Ele é uma pessoa muito agredida, mas ao contrário do que, digamos assim, seria natural que a gente visse uma revanche, ele não é isso. E por esse outro motivo, pode ser que a leitura não agrade tanto as pessoas mais velhas, que desejam ver um herói com mais graus de complexidade, com mais profundidade. Mas entendendo o cenário, entendendo o público para o qual o Charles Dickens vai direcionar esse livro, você entende muito bem porque ele opta por criar esse personagem sem tanta profundidade no sentido de contradições de si. O Oliver, ele, digamos assim, serve como um personagem inspirador para a construção de caráter das crianças que estão lendo esse livro, para que elas possam entender duas coisas. Primeiro, a ingenuidade é boa, mas ela não pode servir com um propósito de nos cegar frente às possíveis formas de ludibriar você. Você não pode ser tão bom ao ponto de ser ruim para si mesmo, né? Ao mesmo tempo em que essa bondade, esse amor, acaba no futuro da obra, né, no decorrer do livro, criando um aspecto de justiça. A palavra certa é essa. Um aspecto de justiça do personagem em relação ao seu entorno. Então, se a gente vai ao longo do livro começar a ler e ficar chateado, ficar, puxa, caramba, tô aqui acabando torcendo por esse jovem, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele se livre dessas pessoas que estão fazendo mal a ele, isso vai acontecer justamente porque ele é bom. Então, a gente poderia dizer assim que é uma justiça que é feita não pelas mãos dos homens, mas eu vou entrar em detalhes mais na frente. Sobre a crítica à pobreza. Isso aqui é bastante interessante. Eu gostei muito da introdução que o Renato Pelourentis escreveu para esse livro, explicando uma coisa que a gente acaba vendo muito na faculdade de História, mas às vezes não, pelo menos na minha época, não chegou tão bem explicado quando eu era estudante e estava estudando Revolução Industrial. Claro que a gente via, por exemplo, os casos de jornadas de trabalho extremamente excessivas, crianças indo trabalhar, que basicamente também está aqui na introdução e no decorrer desse livro. Crianças sendo colocadas em jornada de trabalho, principalmente órfãos, porque não tem esse amparo legal dos pais e eles acabam fazendo serviços. Mas só que no caso aqui desse livro, existe uma lei britânica que está sendo criticada pelo Charles Dickens, que falava a respeito não só do trabalho a ser feito por todos os trabalhadores da Inglaterra nesse cenário da Revolução Industrial, como das próprias crianças. Era uma lei que, em linhas gerais, essa nova lei dos pobres, ela tinha como grande intuito forçar com que crianças de idade
vou colocar assim, né, que está no livro, de idade produtiva, que elas fossem apadrinhadas por membros do setor comercial, setor de serviços, e o Estado pagaria essa pessoa para que essa pessoa cuidasse desse órfão e fosse trabalhar para ela. Essa lei é muito extensa, vocês podem pesquisar na internet, existe. Essa lei ainda que a gente pode conferir na íntegra o que ela explicita. Mas basicamente, essa lei está no começo do livro como um pano de fundo e servindo de uma crítica ácida do narrador. Eu achei muito bom a forma como o Charles Dickens critica essa legislação inglesa através de recursos linguísticos de ironia, que foi assim, eu não esperava, né, por esse caso. Tem até uma passagem que ele diz assim, quase como se, olha como a olha como o rapaz, como é o nome? O parlamento inglês, olha como esse parlamento inglês é tão bom com os trabalhadores. Nem dormir eles podem para que eles continuem produzindo as coisas para alavancar essa nação. E esses comentários estão espalhados no livro, né? Claro que aqui não é um livro que, digamos, seja de todo... qual é a palavra mesmo? Não é um livro que seja de todo maniqueísta, a palavra é essa, de ser tudo no claro, tudo no escuro, assim, ou você, o personagem é 100% mal, ou o personagem é 100% bom. Casos como o da Nancy são muito reveladores nesse caso. Nós temos algumas surpresas interessantes e reviravoltas na história que vão acabar sendo amarradas no decorrer do livro. Nada do que o autor coloca no começo da obra se perde no futuro dela. Então você acaba tendo alguns, digamos assim, insights. Ué, essa informação apareceu aqui, será como é que ela vai ser usada no futuro? Ela é bem usada, inclusive o Charles Dickens não faz com que a gente se esqueça no sentido de estar relembrando. E até quando esse desfecho, por exemplo, no caso da revelação de quem é a mãe do Oliver, basicamente já aparece no começo, é relembrado na metade, principalmente quando chega um personagem que será o irmão mais velho do Oliver, não irmão consanguíneo, né? Ele é irmão por parte do pai. Mas aparece e você percebe que o Charles Dickens ele tá sempre assim, olha, repara nesse elemento, observa esse personagem, vê como determinada pessoa se comporta. E aí vai sendo construída essa narrativa, né, que nos apresentado. O Dickens, inclusive, foi criticado quando esse livro foi publicado, né, para as crianças lerem, porque existem alguns desfechos muito pesados para alguns personagens, como é o caso da própria Nancy, tem o caso do judeu, que agora eu não me esqueci o nome dele. Enfim, tem pelo menos uns 4 personagens que tem um fim bem trágico, com exceção do irmão do Oliver, que apesar de sofrer entre aspas, punição divina, né? Ele ainda assim não vai ter um destino tão ruim quanto o da Nancy, por exemplo. Acho que o da Nancy é o principal nesse caso. Acho que foi até inclusive a morte que mais me impactou nesse livro. Então, mesmo sendo um livro direcionado para jovens, crianças e adolescentes, ainda assim tem um pouco de um peso narrativo grande. Uma coisa legal é a alimentação da esperança, né, como elemento redentor. Eu disse no começo da resenha que esse elemento está muito presente nesse livro, de que toda vez que a gente vê o Oliver passando por alguma dificuldade, um sentimento de, poxa, no futuro isso aqui vai ser resolvido. Então o Charles Dickens acaba alimentando essa esperança, não como um sentido assim simples, né, mas essa noção de que a fé do Oliver, misturado com a esperança de que as pessoas são boas, faz com que tudo ao redor dele acabe favorecendo, assim, tudo não, né? Mas uma boa parte acaba favorecendo ele, principalmente na hora que a história vai fazer o desfecho. Como é uma história clássica de um herói ingênuo, um herói piedoso na sua inocência, a gente vai ter essas idas e vindas, né? Então ele vai ter a apresentação dele, a gente vai ter um primeiro momento de provação, aí depois ele vai ter um leve gosto de esperança
mais um ritmo, um ciclo de provações que vão culminar justamente na sua redenção. E aí que está esse último elemento, que é a justiça, que coloca tudo no lugar, não é a justiça dos homens. Em nenhum momento da história de Oliver Twist, as pessoas que trazem a justiça para Oliver são pessoas movidas por um caráter, digamos assim, mais, não vou dizer jurídico, só que, tipo, vendo a situação dele e dizendo assim, não, eu vou ajudar esse menino porque ele é só um menino pobre. Na verdade, tudo que acontece ali parece ser muito uma obra de um destino que já estava marcado para que ele fosse aquilo que ele era. Inclusive, no final, a gente acaba descobrindo que o Oliver não é tão pobre assim. E isso me deixou um pouco, não vou dizer decepcionado, mas tipo, tava meio óbvio que isso iria acontecer, de você perceber que ele no final também era aristocrata, é, de uma certa maneira. Ninguém sabia até então porque a paternidade dele era colocada em dúvida, ninguém sabia quem era o possível pai, ninguém sabia quem era a mãe, até que investigações das pessoas que estavam ao redor descobriram isso. Aí você fica tipo assim, eu me senti, por exemplo, fazendo uma ligação assim, muito nada a ver, mas que pode ter, assistindo a última trilogia de Star Wars, que apresenta a Rey como uma personagem aparentemente órfã também, que não tem nada na vida, e que no final descobrem que na verdade ela é filha de um dos grandes personagens da saga. Eu fiquei, poxa, podia ser só uma pessoa comum, mas que venceu por causa do uso da força, da fé, da esperança. Podia ser isso também com Oliver, mas acho que para o tempo que o Dickens escreve essa história, a gente passa pano para isso e diz que não, tá tudo bem, acontece assim mesmo. E aí acaba que a gente acaba vendo esse desfecho do personagem, mostrando que ele também fazia parte de uma aristocracia, né? Um moleque branco, tal, louro, só podia ser galera de alta sociedade inglesa. Mas é isso. O livro é muito bom, para quem quiser ler. Com certeza não vai ter dificuldades de compreender a história, de compreender o ritmo. Essa tradução da editora Unesp é muito boa nesse sentido. Como não tem notas, não tem aspectos assim mais críticos da obra, no sentido de você descobrir pormenores, saber alguns planos de fundo, perceber que o Dickens estava colocando coisas muito patentes da sua contemporaneidade dentro desse livro, acaba que a leitura flui muito rápido e os capítulos aqui são muito bem dinâmicos. São curtos em sua maioria e todos os capítulos terminam com um gancho para o próximo, muito no ritmo de folhetim, romance de folhetim. Então, vai ser uma leitura fácil. E, assim, eu recomendo ainda mais essa edição para quem está começando a descobrir o Dickens, não sabe se vai gostar dele e quer conhecer uma das obras clássicas. Seria muito legal pegar essa edição aqui, tá recheada de... não recheada de notas, né, porque não tem, mas ela é muito bem feita. Como eu disse, é um material levinho e muito bem feito, muito bem acabado, resistente. Enfim, gostei. É isso. Nos vemos na próxima. Não se esqueça novamente, curta esse vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Enfim, se gostar, comente, pergunte alguma coisa que não ficou tão clara nessa resenha. Isso pode ser muito, muito legal para as próximas resenhas que eu for fazer. E é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.